Programa VIP. Oferecimento. Promoção Opportunity Bambu Brasil. Compre um óculos e leve o segundo pela metade do preço. Aqui sempre será o nosso lugar. Unimed Cuiabá. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. Auto Artes, a número 1 em serviços automotivos. Solução técnica, áudio, vídeo e automação residencial. 3624-0422. E sinta sensações exclusivas no Florais do Vale. Um empreendimento com a qualidade. 5. Olha, muito se tem discutido aí, principalmente na imprensa, o novo modelo de transporte público que a nossa capital vai implantar, até porque se aproxima aí a Copa de 2014. BRT, VLT, monotrilho, enfim. A Auto Sueco já se antecipou e apresentou aí para a imprensa na semana passada o modelo Mega BRT da Volvo. Eu estive por lá, acompanhe comigo. Olha, por aqui está o deputado Luiz Marinho, ele que faz parte da comissão da Assembleia que cuida da questão de mobilidade urbana, os transportes. Essa apresentação aqui, Luiz Marinho, você que esteve recentemente em Bogotá, qual é a sua visão para a nossa Cuiabá? Veja bem, gostaríamos nós de ter um VLT em Cuiabá e Vargem Grande, mas a gente sabe que a realidade nossa ainda está distante disso. Cuiabá e Vargem Grande hoje é um aglomerado de aproximadamente 1 milhão. Então é um transporte que demanda um investimento muito grande e um custo de tarifa também maior. O VLT geralmente é para um transporte para cima de 4, 5 milhões de habitantes. E hoje o que nós analisamos, todos os estudos que têm sido feitos, inclusive pela própria equipe da AGECOPA, é de que aquele que se adequa à nossa realidade mais é o BRT. Por quê? Porque ele é um transporte que anda seguro, transporte seguro, é um transporte rápido, é um transporte que pode ser aumentado a sua frota de acordo com a necessidade e que é um transporte com uma tarifa mais baixa, que caiba no bolso do nosso trabalhador. Então, portanto, que se está estudando aquilo que chega mais próximo da realidade nossa. E o que chega mais próximo da realidade nossa, pelos estudos, é o BRT. Olha, quando eu estava vindo para este evento, eu estava ouvindo o rádio e esse cidadão que está aqui ao meu lado, que é o Ayrton Amaral Filho, que é diretor da Volvo, da divisão BRT, estava dando uma aula de BRT na rádio. E eu já aprendi um bocadinho sobre BRT. Uma coisa que me chamou a atenção, você falou que a implantação de corredor para BRT leva entre 1 ano e meio e 2 anos. Porque em Cuiabá se fala muito, BRT ou VLT, que é aquele sobre trilhos. E os sobre trilhos, além do investimento ser muito mais alto, para se colocar um sistema desse, ele vai até 4 anos, é isso? O BRT, ela é a solução de transporte de massa que tem o menor tempo de instalação para a sua infraestrutura. Em 1 ano e meio a 2 anos, você inicia um projeto e ele já está operando. Então ele é muito interessante nesse aspecto. Mas não só nisso. Ele é muito interessante porque o investimento inicial dele para instalar uma mesma linha, ele é 4 a 5 vezes menor que um projeto sobre trilhos. Mas as vantagens não param aí. O BRT, ele cresce com a cidade. Ele é flexível. Se a cidade se desenvolver mais para uma região, é simplesmente eu esticar o BRT para aquela região. Eu não preciso criar um outro BRT. Se a cidade tiver uma densidade maior onde está a linha do BRT, eu aumento o tamanho dos ônibus. Eu passo de um articulado para um biarticulado. Nós temos ônibus desde 12 metros até 28 metros de comprimento. Mas o mais interessante do BRT eu acho que ainda não comentei, que é o seguinte: o BRT permite ultrapassagem, coisa que os trilhos não permitem. E com a ultrapassagem a gente pode ter no BRT 2 vezes mais capacidade de transporte de passageiros do que tem o sistema sobre trilhos de superfície. E além disso, o custo por passageiro transportado é imbatível. Não tem nenhum sistema de transporte de massa onde o custo por passageiro seja menor do que o BRT.
E isso é extremamente importante para a cidade, porque nós sabemos que as tarifas têm que ser competitivas, as tarifas têm que ser atrativas, para que as pessoas possam até deixar seu automóvel em casa e viajar no ônibus, porque vão chegar mais cedo. Viajar com conforto, com segurança e com qualidade. Esse veículo articulado aqui, ele tem mecânica, Volvo e o restante é da Neobus. O chassi, toda a parte automotiva do veículo, ela é Volvo. E o mais interessante é que esse é o nosso veículo B340M, o motor dele é horizontal e fica entre as longarinas, entre o chassi do ônibus. Então a plataforma do ônibus é 100% livre, você não tem nenhum obstáculo. Por isso ninguém no mercado consegue ter a capacidade de passageiros que nós podemos ter. Ele pode utilizar também 100% biodiesel. Também. Existe a possibilidade de trabalhar com 100% biodiesel. Tua pergunta é ótima, porque nós estamos aqui no centro da indústria agropecuária do Brasil. Então, estes veículos podem trabalhar 100% com combustível não fóssil, combustível renovável. E o mais importante é o seguinte, a base desse combustível é a soja. E eu acho que soja não falta por aqui, né? Tem um bocadinho. Confesso, fiquei surpreso com a qualidade do produto oferecido pela Neobus, pela Volvo, hoje aqui em Cuiabá. E vi pela imprensa ontem o lançamento em Curitiba também da nova frota da cidade de Curitiba, onde lá nasceu o BRT. Então nós, pelo pouco tempo que nós temos de passagem por aqui, com as notícias do VLT e do BRT, eu sou favorável ao BRT pelo baixo custo de implantação em relação ao veículo leve sob trilho. E quando nós analisamos custos, a gente mexe diretamente no bolso do passageiro, da pessoa que usa o transporte. Então, por que eu tenho assim um carinho especial por esse modelo? Porque esse modelo não altera em nenhum momento o custo da tarifa ao nosso usuário. Olha, eu fico muito feliz de ver, né, essa tecnologia, né, embarcada nesse ônibus aí. É uma coisa que me fez lembrar da minha época de escola técnica, né? E o sufoco que eu passava para poder deslocar da minha casa para ir para a escola. Então hoje a gente vê esses ônibus lotado, calor. Com certeza. Então a gente vê isso aí, dá até vontade. Nem pensar? Com certeza. Dá até vontade a gente voltar a ser estudante, voltar, né, entrar num ônibus desse, deslocar da nossa casa. Eu creio que eu vou acabar deixando meu carro em casa e vou começar a utilizar esse tipo de transporte. Olha, o Paulo Cunha, que está aqui comigo, é diretor executivo da Auto Sueco Volvo em Cuiabá, e ele está mostrando essa máquina aqui, esse ônibus articulado, né? Com capacidade para até 180 passageiros, mas ele é diferente daquele que você apresentou em maio do ano passado, Paulo. Qual é a diferença daquele para este? Bem, a versão que nós apresentamos em maio, que era o B9 SALF, ele é aquele que é conhecido pelo low entry, que é o ônibus de piso baixo. Esta opção do piso alto, o Mega BRT, ela te dá as duas opções. Ela pode atender passageiro de ponto de ônibus em calçada, como também atender nos terminais de plataforma elevada. Caso do terminal mais, por exemplo, plataforma elevada, ou seja, ele atende do lado direito a calçada e do lado esquerdo atende as plataformas. Estou vendo que esse aqui tem até suporte para transportar bicicleta. São opcionais que a Neobus, que é parceira da Volvo neste projeto, né, neste ônibus, decidiu colocar aqui algumas opções que são possíveis para os clientes comprarem. Eles estão particularmente satisfeitos porque até agora só produziram esta carroceria linda que vocês viram aqui em ônibus Volvo. Entregaram ontem, no aniversário de Curitiba, 383 ônibus deste modelo. Se a população de Cuiabá tiver esse tipo de serviço aqui para utilizar, compensa até deixar o carro em casa, né? Com certeza. Bom, a Auto Sueco Volvo sai na frente, pelo menos em Cuiabá, a gente só vê falar dos ônibus da Volvo, mas existem outros fabricantes também. Não, o BRT, por si só, não limita a utilização de ônibus da marca A, B ou C. Qualquer
fabricante de veículos que produza o ônibus, ele pode colocar um ônibus a funcionar no BRT. O BRT é um corredor, é escolhido para utilização de ônibus. O ônibus, quem escolhe o ônibus é o operador. O operador que tem que operar a linha vai ter que escolher o ônibus em função do seu custo operacional. A GECOP e a Assembleia Legislativa tem que decidir qual sistema será usado e os operadores têm que comprar os equipamentos. Exatamente. Nesse caso aí é uma questão política, uma questão de decisão do poder estadual, municipal, e nós aqui, no nosso papel, é meramente comercial. Abraço, Paulo. Parabéns mais uma vez aí por estar trazendo tecnologia e qualidade de vida para a nossa população. Obrigado. Olha, essa discussão sobre o sistema de transporte da nossa capital ainda vai longe. Em Manaus existe uma discussão parecida. Quem quiser saber mais, acesse esse site aí, olha só, monotrama.com.br. Lá também eles têm uma discussão sobre monotrilho ou BRT, vale a pena dar uma acessada aí, monotrama.com.br.